Nação flamenguista, o Flamengo tá arrancando olhares, né? De muita gente, né? De muita gente. Quando eu digo de muita gente é porque agora o Flamengo, a gente sabe que vai ser o time a ser batido, né? Todo mundo quer saber como é que foi, até porque o Palmeiras perdeu, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, né? E a mídia de todo o Brasil discutindo como foi que o Flamengo passou por cima do Fortaleza sem tomar conhecimento. O pessoal às vezes se esquece que Flamengo é Flamengo, principalmente quando vai chegando perto de competições importantes, né? Fase de mata-mata, o Flamengo cresce, né? Depois dessa atuação, todo mundo por uma boca só. O malvadão votou, pessoal. O Flamengo passou o trator, não tomou conhecimento, jogou muita bola, né? Arrascaeta, Léo Ortiz, Gerson jogando muita bola, e isso vai deixar muito torcedor rival preocupado, com medo, né? Porque sabe, o Flamengo é Flamengo, o Flamengo é diferenciado, pessoal. E agora é o time a ser batido, vai assombrar muita gente, já tá tirando o sono de muito palmeirense, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, o apito final, né? O Esporte na Band, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião, pessoal. Vamos lá. Você que tá forte, tá bonitão, arrebentou lá em Orlando, passeando pra tudo quanto é lugar. Fiquei acompanhando você no Instagram. E você aí, conta pra mim essa goleada da equipe do Flamengo, que é líder da competição, porque o Cruzeiro me parece que tá ganhando, já acabou ganhando de 2-1 do Palmeiras. O Vasco ontem, que tomou um chocolate, e o Diniz acha que inventou a bola. E aí, Thiago? Ô, craque, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela participação. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Sempre feitos por você. É sempre um prazer estar aqui no apito final. Olha, a noite foi boa pro Flamengo, não só pelo chocolate, mas um belo resultado do Flamengo. Foi o último jogo aqui no Maracanã, antes do Mundial também. Então, uma conexão com o torcedor. Teve festa ao término da partida, aqueles celulares acesos com o Luizinha. Agora, a noite foi especial para 2 jogadores, craque. Vou tentar fazer aqui uma ressalva para 2 atletas do Flamengo. O Arrascaeta, que fez aniversário hoje, 31 anos, e abriu o placar desse jogo, fez o primeiro gol da noite, e também pro Everton Araújo, porque eu tenho certeza que você, Neto, deve lembrar do seu primeiro gol na carreira. Sei que foram muitos, 184 se eu não estiver errado. Agora, o Everton Araújo fez o primeiro gol dele no Maracanã, e para um jogador do Flamengo isso é muito especial. Ele falou um pouco sobre esse momento, então vamos ouvir o Everton Araújo. Agradecer a Deus pela oportunidade de ter dedicado esse gol para minha filha, que está por vir. E fiz esse gol dedicado para ela, e esse gol representa muito para mim. O meu primeiro gol aqui no Maracanã, um estádio muito especial como esse, e aí dizer que eu estou muito feliz, agradecer a minha família, a todos que me ajudam no dia a dia para que eu pudesse estar dentro de campo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado, e foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Eu estava arriscando mais nos outros jogos, e graças a Deus hoje eu consegui acertar. Agora, o Flamengo basicamente jogou sozinho hoje no Maracanã, craque Neto. A verdade é que o Flamengo dominou as ações da partida desde o início do jogo. O Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo, um belo passe, inclusive, do Léo Ortiz, mas teve outras chances de ampliar com o Luiz Araújo, enfim. E no segundo tempo, aí o placar deslanchou logo no início do segundo tempo, com 3 minutos. O Everton Araújo fez o segundo, depois Luiz Araújo marcou 2 vezes, o terceiro gol e o quinto, e no meio desses gols, o Varela deu uma assistência também perfeita para o Michael fazer o quarto gol do Flamengo. Então foi uma noite assim realmente totalmente rubro-negra aqui no Maracanã, sem muitas chances para o Fortaleza, que pouco pegou na bola. O torcedor encheu a casa, 65 mil pessoas presentes, aniversário do Arrascaeta, e para comemorar tudo isso, a vitória por 5-0 e agora a liderança do Campeonato Brasileiro, 24 pontos, então ultrapassando o Bragantino, que havia vencido o Vasco ontem também aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, mas o Flamengo chegando a 24, ultrapassa aí o Bragantino, ultrapassa também o Palmeiras. O Cruzeiro venceu há pouco, é o segundo colocado do campeonato, o Flamengo liderando então com 24 pontos somados. Agora o Flamengo se despede do Maracanã, foi o último jogo hoje aqui, viaja para o Mundial no dia 11, e amanhã os jogadores estão de folga, aquela folguinha merecida, até por isso foram embora bem rápido, saíram do vestiário aqui com pressa, porque eles queriam comemorar o aniversário do Arrascaeta e também o diazinho de folga que eles vão ter amanhã, Neto. Ô, Thiago, o primeiro gol que eu fiz na minha carreira foi, eu tinha 16 anos e 8 meses,
Foi Guarani e Juventus na Rua Javari. A gente perdeu o jogo de 2-1 e eu que fiz o gol pelo Guarani. E me recordei aqui há quantos anos? 42 anos atrás. Há 42 anos eu fiz o primeiro gol da minha história. Que você não ia esquecer. Jamais, garotinho. Ô, Thiago, eu continuo firme e forte aí. Obrigado pelas suas informações todas. Tamo junto e misturado e arrebenta aí na Band, hein? Sempre um prazer, craque. Um beijo pra vocês, um bom domingo. Vou tirar você daí, vou trazer você pra São Paulo também, tá bom? Se prepara aí, que aqui o pau tora, velho. Aqui ninguém vai ficar fazendo exercício, vai pra praia todo dia, é abdômen. Aqui, velho, aqui você tem que correr e ficar... E esse é danadinho. Esse é danadinho. Vamos lá. Pra eu voltar depois pro Corinthians, mas uma pitata, vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido. Pra mim, o Palmeiras. Para mim o Palmeiras está na frente, mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas Fortaleza... Não tá legal, não tá legal. Tempo, hein? Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os dois grandes times do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo, não mudo isso. Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, tem que ficar de olho. Qual o time do Alê? Bragantino, o Alê Goiás. Goiás, grande Alê, mostra o filho do líder da Série B. Ô moleque bonito, hein, rapaz? Sei lá. Tá cabeludo. Tá aí o Alê fazendo jornalismo, se formou em medicina, o vô dele. Um dos maiores médicos, sim, que meu é o pai seu fez papai. Um trabalho fantástico. E hoje ele tá fazendo na FAAP, lá com um CG. Só não acompanha o CG na noite, tá? No CG pedir pra você ir tomar um negócio, querer sair, fica quietinho, não sai, que senão é problema pra você. Principalmente de carro. Principalmente de carro. Voltando pra você, agora é o seguinte, o Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, para você, Marília Ruiz, o Flamengo, esse que o Thiago Carvalho, para todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 do Fortaleza. É uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, mas o melhor elenco para mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe Luiz e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Tudo bem. Não, só estou dizendo que a sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas sim, eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós temos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço. Um abraço, mundo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo está com estabilidade, eu acho que a única coisa é um abraço carinhoso nós três. Que merda que nós temos, gente. Exato. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão, mas que merda que os caras estão falando. Voltando pro céu, eu entendo bem. O Flamengo, ele desde que começou a temporada pra valer, que foi a partir de abril, ele, por exemplo, fez uma Libertadores que dá a ele um problema. Amanhã a gente tem o sorteio das oitavas de final e o Flamengo foi segundo do seu grupo. Sim. Vai aparecer pro Flamengo muito provavelmente, se ele não pegar o primeiro do seu próprio grupo, que ele foi melhor, né, a LDU, ele vai ter um problema nas oitavas de final. Então temos também amanhã o sorteio da Copa do Brasil, também com potes liberados. O Flamengo tem um elenco mais numeroso, tem um Mundial de Clubes com muita expectativa num grupo acessível, diferente do grupo do Botafogo, por exemplo, para se classificar na primeira fase. Então é essa sequência do Flamengo que dá ao torcedor, às vezes, a vontade de vaiar no Maracanã. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, para ganhar do Tátila na Libertadores em casa foi difícil. E agora o Flamengo vai decidir sempre fora, porque ficou em segundo do seu grupo. Sim. Então acho que o Flamengo é grande favorito, um dos grandes favoritos no Campeonato Brasileiro, mas sempre o mata-mata pontua o meio da semana do Flamengo, diferente do que acontece com outros clubes. Para você, o Flamengo, acho que o único time que briga com o Flamengo brasileiro é o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma vantagem.
Olha o Cruzeiro. Não, tudo bem, o Cruzeiro pode chegar também. Mas assim, vou botar o Cruzeiro também. Mas ó, lembra quando a gente falou aqui no domingo passado? Olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos. Abriu. Quem tá na frente? Flamengo. E o Palmeiras é quarto. Mas o Cruzeiro, o Cruzeiro que o Theo falou, venceu Palmeiras e Flamengo. Na sua casa, mas venceu. Fez 6 pontos contra esses times. Mas a gente nunca colocou o Cruzeiro nisso. Não. A gente tá colocando agora por causa dos jogos. Meu querido Godoy. Desses 4 clubes aí, o interessante são 2 técnicos brasileiros, 2 técnicos estrangeiros, né? E, coincidentemente também, são clubes cuja administração bem feita, né? São administrações que o presidente não necessita da ajuda do clube. Ele que manda, no Cruzeiro. Do dinheiro do clube. Não necessita do caixa do clube, né? Então, coincidentemente, mostra, a receita está aí, é fácil seguir. Difícil é ser decente, né? No comando de um grande clube no futebol brasileiro. Mas o campeonato ainda é longo. 11ª, né? Faltam poderemos ter 27. Poderemos ter 27. surpresas aí depois da janela de contratação e do Mundial de Clubes. Vamos lá, voltando aqui pro Corinthians, né? Nação flamenguista, vocês escutaram aí a mídia paulista, né? O que é que eles pensam do Flamengo, né? Antes do jogo do Palmeiras eu via muita gente mesmo dizer que o Flamengo não era favorito, que o Flamengo poderia ficar a 7 pontos do Palmeiras, já poderia dar adeus ao campeonato, e a situação hoje é completamente diferente, né? O Flamengo é líder da competição, tem a melhor defesa, tem o melhor ataque, tá nas oitavas da Libertadores, tá nas oitavas da Copa do Brasil, e eu vou ser bem realista, né? Amanhã, que é o sorteio da Copa do Brasil e da Libertadores, tem time tremendo aí porque não quer pegar o Flamengo. Porque ele sabe que se pegar, o caldo engrossa, viu, pessoal? Como o Neto aí mesmo falou, Neto reconhece e Neto sabe. O Flamengo é o time a ser batido, pessoal. É o time a ser batido. Tem outros bons times? Tem, sem sombra de dúvida, né? Cruzeiro tem um bom time, Palmeiras tem um bom time. O Bragantino eu não vejo um bom time, eu acho que tá fazendo uma boa campanha. A gente sabe que toda vida tem aquele time fogo de palha, né? Aquele time que se encosta ali na parte de cima, mas para mim Bragantino não vai brigar pro título. É um clube organizado, estruturado, ok, mas para brigar pro título não dá, né? Eu acho que a briga pro título vai ficar entre esses 3 clubes, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? É claro, acho que o torcedor flamenguista hoje está mais confiante, né? Está mais feliz. Eu sei que muitos vão dizer, mas não venceram o Deportivo Tátara, né? Não golearam. Pessoal, a questão o Flamengo não goleou o Deportivo Tátara por questão de detalhes. Aquela bola não entrou no início do jogo, né? Se tivesse entrado, teria sido do mesmo jeito com o Fortaleza aí. Depois que o Flamengo fez o primeiro, deslanchou, né? E contra o Deportivo Tátara não. Veio fazer um gol já ali na metade do segundo tempo, né? Que eu acho que foi até um gol importante para tirar o peso, jogar mais tranquilo, mas também ficou ali... É diferente, competição diferente, né? Como eu disse, nas oitavas aí, zera tudo, né? Não quer saber quem fez melhor campanha. A única vantagem é que decide em casa. Para mim, isso não é vantagem. Principalmente quando você tem um time qualificado, né? Quando você tem um time qualificado como o Flamengo, para jogar bem fora e para jogar bem em casa. Não ter diferença, né? E é por isso que os torcedores palmeirenses estão preocupados, pessoal. É por isso que os torcedores palmeirenses estão preocupados, porque eles sabem que se pegar o Flamengo, o caldo engrossa, né? São, se eu não me engano, 7 anos no Campeonato Brasileiro, 14 jogos que ele não consegue vencer o Flamengo. Venceu o ano passado na Copa do Brasil, mesmo assim caiu fora da Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu tirar o Palmeiras e ser campeão, né? Então, sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo tirou aquele peso, né? Alguns jogadores que não vinham desempenhando um bom papel, inclusive até Bruno Henrique, eu acho que hoje foi razoavelmente bem, né? Eu acho que é o único jogador do Flamengo que está precisando desencantar. Mas Gerson, que não vinha jogando bem, jogou bem hoje, né? Léo Ortiz jogando muita bola. Michael fazendo gol. Então, isso aí é muito importante, né? Passa confiança para a equipe, né? Passa confiança para a equipe, passa confiança para o torcedor e passa confiança para o treinador, né? Será que o Flamengo vai manter? É o que a gente espera, né?
A defesa é o sexto jogo consecutivo que o Flamengo não sofre gol. Isso aí chama atenção, né? É que o Flamengo é um time que não sofre gol. É um time compacto, né? Por isso que Ancelotti convocou a defesa do Flamengo todinha, né? Convocou convocou Wesley, Alexandro, Danilo e Léo Ortiz. Convocou todo mundo, pessoal. E a defesa do Flamengo, inclusive hoje mais um bom jogo é de Varela, né? Varela tá se tornando aquele jogador versátil, né? Se joga na lateral, joga bem. O passe que ele deu para Michael fazer aquele gol, pessoal, foi incrível, né? Incrível. Um cruzamento perfeito, né? Se ele joga na lateral, joga bem. Se ele joga no meio, joga bem. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é a melhor fase de Varela no Flamengo, né? O garoto começou a se soltar, né? Everton Araújo começou a se soltar, começou a fazer gol. Outro bom jogo dele, né? Gostando do jogo, chutando, chegando na área, né? Então, sem sombra de dúvida, foi importante. E a volta de Pulgar, pessoal. Acho que o Flamengo ganha muito com a volta de Pulgar, né? Sem sombra de dúvida, é um jogador que tem uma categoria a mais, né? E também teve a informação aí que Jorginho, né? Vai jogar o Mundial de Clubes pelo Flamengo, né? Isso aí é muito bom, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.